Agora, eu quero contar uma história sobre Dave Carroll, um músico profissional que estava voando de Halifax, Nova Escócia, no Canadá, para Omaha, em Nebraska, nos Estados Unidos, e teve que fazer uma escala para a troca de aeronave em Chicago. E ao trocar de avião, ele entrou num avião da United Airlines e viu os operadores de solo literalmente lançando as bagagens e jogando seu violão pela pista, que obviamente ficou danificado. Assim que ele percebeu o que estava ocorrendo, ele alertou 3 funcionários da empresa que mostraram aparente indiferença. Mas ele teve que seguir no voo e, apesar da apreensão, tinha a esperança de ver seu violão inteiro. Então, quando o avião pousou em Nebraska, ele reclamou do ocorrido e pediu que seu violão Taylor fosse consertado. Era um violão especial, era o seu instrumento de trabalho. Ele pediu alguma compensação pelo ocorrido, o que era justo. Entretanto, ele não foi bem tratado pela equipe da United. Ele, basicamente, não recebeu um bom serviço. Agora, isso foi em 2008. Eram os primeiros dias das mídias sociais e Dave não estava tentando usar a mídia social para reclamar, mas no ano seguinte, 2009, realmente, apenas por frustração, afinal ele tentou durante um ano inteiro expor o problema, propor soluções e buscar alguma empatia da empresa, tudo sem sucesso, ele decidiu fazer um vídeo para explicar o que aconteceu e sua frustração. Um vídeo em formato de música. E esse vídeo, chamado United Breaks Guitars, para a surpresa de todos, inclusive dele próprio, simplesmente viralizou. 5 milhões de visualizações apenas nos primeiros 30 dias e centenas de milhões em seguida. O vídeo dominou as manchetes, views e likes não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países ao redor do globo. E o vídeo ainda está por aí. Por isso, sugiro que pausem essa videoaula e assistam o vídeo antes de continuarmos. Ao mesmo tempo em que o vídeo dominou a internet, o preço das ações da United Airlines derreteu. Então eu quero que você considere o seguinte: na época em que a United gastava muito dinheiro em mídia paga por meio da sua publicidade, a empresa dizia: somos uma ótima companhia aérea, você deveria vir voar conosco. Enquanto isso, no espaço da mídia conquistada, no boca a boca, a percepção da empresa foi exatamente o oposto. Era extremamente negativa. Isso impactou o preço das ações. Isso impactou a percepção das pessoas sobre a empresa e foi ruim para os negócios. Houve uma conexão negativa entre esses elementos do mix de comunicação de marketing. De um lado, a United Airlines não achava que merecia isso. Eles não pretendiam fazer isso. Entretanto, a experiência que proporcionaram a um cliente afetou a experiência dele e percepção de milhares de outros clientes, milhares de outros não clientes e até de stakeholders. E o que foi péssimo para os negócios da marca. Então, o que isso diz é que há uma conversa boca a boca que está acontecendo sobre sua marca, sua categoria, sua indústria, que essa marca se encaixa para os consumidores, quer gostemos ou não. E essa conversa está acontecendo, esteja você ciente disso ou não. Como dissemos um pouco antes, permitiu que acelerasse e escalasse essa conversa rapidamente, tanto em termos de velocidade quanto o alcance e o impacto dessa conversa. Portanto, isso não apenas causou um problema para a United, mas neste estágio inicial,
da evolução da mídia social em 2009, tivemos uma situação em que isso se tornou um para-raios para divergências sobre experiências negativas do consumidor no setor aéreo em geral. Então, você veria em discussões online pessoas dizendo: eu nunca voei com a United e não tenho uma guitarra, mas aposto que minha companhia aérea iria quebrá-la se tivesse uma. E eles nem pediriam desculpas. Então, eles perceberam que havia essa opinião e sentimento negativo generalizado sobre o setor aéreo. E o que isso causou, em primeiro lugar, nas companhias aéreas, foi uma percepção ruim, causou uma compreensão do poder da mídia social, mas também o fato de que realmente o boca a boca estava acontecendo de qualquer maneira. E isso era difícil de ser controlado, inclusive por profissionais de marketing, mas era algo necessário para ser ouvido e, daí, agir. Mas precisamos ouvir para aprendermos e melhorarmos. E aí surge uma pergunta: como fazemos isso? Então, se há uma conversa entre as pessoas sobre sua marca e categoria ou setor em que você opera, como podemos entender o que está acontecendo? Como acessamos isso? Eu quero que você considere um iceberg e a linha de água que cobre 90% do iceberg. Então, grande parte do iceberg está abaixo da água. E o iceberg representa a conversa que está ocorrendo. E o que está acontecendo é que, tradicionalmente, vemos apenas a pontinha do iceberg. Só ouvimos um pouco da conversa e talvez também a ouçamos mais tarde e não na hora em que acontece. E o que a mídia social nos permite fazer não apenas perceber que há uma conversa mais ampla acontecendo, mas também há uma conversa mais profunda. Ela permite a nós, como profissionais de marketing, que visualizemos para além da linha d'água, para baixo dessa linha d'água, e possamos acompanhar, ouvir essa conversa. E como isso funciona? Bem, funciona da seguinte maneira. A primeira etapa para acompanharmos as mídias sociais é monitorar ou ouvir a conversa, entender o que as pessoas estão dizendo primeiro. Isso é realmente uma mudança nas regras do jogo, com base em como os profissionais de marketing, as empresas tradicionalmente, trabalham. E se fizermos isso, ouvirmos, poderemos categorizar e decidir se algo é negativo ou positivo. E se for negativo, como a United quebra guitarras, negativo para a United, então poderemos pelo menos ser alertados de que temos que fazer algo a respeito. A alternativa pode ser encontrarmos algum boca a boca positivo. Na verdade, no mesmo exemplo, na verdade, no mesmo exemplo da United, existiam oportunidades positivas para alguns negócios. E aí vocês perguntam, para quem? A guitarra que se quebrou era de uma determinada marca. Era uma guitarra Taylor. E, embora fosse num nível menor, os fabricantes de guitarras Taylor conseguiram colocar alguns vídeos e outros materiais online para dizer: nós, os fabricantes dessas guitarras, as fabricamos muito bem. Elas são difíceis de quebrar. E nós ficamos surpresos por uma delas ter sido quebradas. E, por outro lado, é isso que nós fazemos para consertá-las. Esse é o serviço que oferecemos. Então, esses fabricantes conseguiram, na verdade, alavancar a sua marca e o seu nome, alavancar os seus produtos, aproveitando a oportunidade que acabou desgastando a marca da United, por não saber monitorar nem aproveitar esse evento
para reagir e transformar essa oportunidade de dar a volta por cima. Então, o que estamos fazendo na fase de monitoramento? Estamos medindo a temperatura e colocando o dedo no pulso da conversa para que possamos realmente reagir à história negativa ou a uma história positiva. Agora, você pode fazer isso no nível da marca, mas na verdade deseja analisá-lo de maneira mais ampla. Então, voltar ao início nessa jornada, quando eu lhes contei sobre a história da Oreo mergulhando no escuro. Lembram-se? Quando as luzes se apagaram no estádio da final da Super Bowl durante um blackout. Agora, o que a Oreo fez? Eles têm uma oportunidade positiva nas mídias sociais, mas não porque estavam monitorando qualquer coisa relacionada a biscoitos, mas porque estavam procurando oportunidades sobre o que estava acontecendo em grandes eventos, nesse caso, na final do Super Bowl. Eles foram capazes de fazer algo que estava dentro da marca, que era sobre brincar no escuro. Eles foram capazes de ser bem-humorados e divertidos sobre isso, porque estavam jogando com um tipo de escuridão repentina que estava acontecendo. E eles foram capazes de fazer tudo isso em tempo real. E isso era importante porque a janela de oportunidade iria se esgotar em alguns momentos, como de fato aconteceu em 30 minutos. Agora, como eles fizeram isso? Eles planejaram. Eles planejaram porque entenderam que precisavam monitorar e procurar oportunidades na internet e redes sociais para o engajamento boca a boca positivo. Isso é diferente de apenas falar ou anunciar, como tem sido prática no marketing tradicional desde a sua criação nos anos 50, no século XX. Explico. Agora a internet e redes sociais de toda a ordem permitem às empresas e suas marcas estabelecerem verdadeiras conversas, diálogos de mão dupla com seus clientes e clientes em potencial a qualquer instante, virtualmente, em qualquer lugar do planeta. Porque, na verdade, fazemos parte de uma conversa de mão dupla e a Oreo estava respondendo a um evento nesse caso. Então, ou você está respondendo a este caso, reagindo ao que está acontecendo, ou está iniciando uma reação, iniciando algo. E numa conversa, a ideia é também iniciar algo, como a Oreo fez, viralizando a sua hashtag no país todo em instantes. E finalmente, estamos lidando com a facilitação da conversa, que está acontecendo no nível mais pessoal, no ponto a ponto, além da própria empresa. Não estamos mais respondendo coletivamente, mas confiamos que outras pessoas dentro da comunidade responderão de maneira útil e positiva, assim por diante. Então, isso nos leva a um aspecto final do que vamos lidar nas mídias sociais. Além de monitorar, conversar e facilitar a sequência, você deve considerar o fato de que a velocidade é importante. E se a velocidade da ação é importante, você precisa se preparar. Por isso, prepare-se. Sucesso e obrigado.